Bom dia, bem-vindos ao Mecânica Esportiva. Sou Nicolas. Hoje apresento a vocês este Cupra Leon. Não pude fazer isso da última vez, mostrei a vocês o Formentor e então esta é a nova Leon. 2025, novo estilo, já havia apresentado a vocês em estúdio como o Formentor. Foi no mesmo dia, pensei comigo mesmo, vou pegá-la e também queria experimentá-la nesta versão. ITSI 150 cavalos, então vamos começar este teste. A Cupra Leon, por sua vez, vende bastante bem, é baseada na Seat Leon que também foi lançada. Mas a Cupra agora é realmente uma marca própria? Antes, os modelos Leon Cupra nem sempre eram os mais esportivos, mas agora eles têm sua própria divisão, embora não sejam exclusivamente esportivos. Aqui temos o ITSI de 150 cavalos, que conhecemos muito bem. Dentro do grupo Volkswagen, que inclui Škoda, Audi, Volkswagen Cupra e Seat, mas com o visual Cupra, é isso que me interessa, principalmente é esse visual, porque na verdade é um belo carro. Para mim, isso é bastante importante. E como para muitos, acredito que 70% da escolha de um carro, muitas vezes, é o visual. Ela tem que nos agradar e eu não necessariamente preciso de um carro esportivo sempre. Se tivesse 300 cavalos, seria legal, mas no dia a dia, não preciso disso. Então, ter a aparência de um carro com essa potência. Mas com um carro do dia a dia que consome razoavelmente, acho isso bem interessante. Este Leon mede 4,40 metros de comprimento. Ela também existe na versão Tourer, a Sport Tourer, que é a Station Wagon, com 4,66 metros, sendo mais longa e prática para aqueles que precisam. É um carro com 1,80 metros de largura e 1,44 milímetros de altura. Possui também uma versão Station Wagon. A vantagem do Station Wagon é o porta-malas muito mais espaçoso. Aqui temos 380 litros, a versão Station Wagon. 620 litros. Isso faz uma grande diferença. Ela também aparece nesta nova cor, que pode ser cinza assim. Acho isso bastante bonito. Está disponível em 9 cores. Temos 9 opções de rodas, é diferente, entre 18 e 19 polegadas. Isso é bastante bonito. Podemos até ter pernas forjadas nos modelos mais esportivos. Quanto às versões esportivas, haverá opções com mais de 300 cavalos, grandes freios e rodas específicas. E também as motorizações mais esportivas, como encontramos também no Golf R, por exemplo. 1,5 litros ITSI micro híbrido e mild hybrid de 48 volts que encontramos aqui. Vamos ver como isso se sai na estrada e no uso diário. Em seguida, teremos um 2 litros de 300 cavalos, depois um 2 litros turbocharged direct injection de 150 cavalos, basicamente a mesma potência, mas na versão diesel com a vantagem de tê-lo. E também o 1.5 ITSI, que é a mesma coisa, mas híbrido, que é uma versão híbrida recarregável com 204 ou 272 cavalos. Como também encontramos nos novos Formentor, essa será a nova bateria do grupo com uma bateria de 19,7 kWh, que é anunciada para 120 km Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. 120 km, isso já está ficando bom. Já tentamos no Tiguan e no Formentor On. Com os SUVs, nos aproximamos facilmente dos 100 km por hora. Se um híbrido te interessa, deixe um comentário. Farei o teste novamente. Ter um carro híbrido da empresa pode ser interessante, pois permite fazer uma centena de quilômetros em modo totalmente elétrico. Para o dia a dia, aí seria ainda mais agradável. E principalmente, podemos chegar até 272 cavalos. Mas a coisa mais louca é que mesmo na versão de 272 cavalos, podemos ter freios grandes, etc. Para ter um carro esportivo, fizemos isso no Terramar. Isso, não sei se você viu o vídeo do Cupra Terramar em Terramar, no circuito autódromo. Isso foi muito legal. A frente deste carro foi bastante revisada, especialmente nos blocos ópticos. Aqui há 3 pequenos triângulos iguais. Há uma emissão de luz interessante na frente e atrás sempre que nos aproximamos. À noite, o capô se assemelha ao que era feito antes, mas o logotipo Cupra passa de um lado para o outro. Temos na frente o que chamam de Shark Nose, com esse tipo de nariz de tubarão que se destaca e se retrai um pouco como o nariz de um tubarão. Tudo está pintado no carro, é bastante bem acabado. Mesmo toda vez que vemos uma Cupra, pensamos que é bonito, é sexy. Quando vejo uma Cupra, penso que é verdade que é bonito. Sob este capô, podemos encontrar um 1,5 litros, 1,5 litros, um motor diesel de 2 litros ou um 2 litros. Para as versões mais esportivas, temos todas as asas para dirigir, o Travel Assist e uma grande tela no interior com as novas atualizações. Tudo evolui em... Este carro, com retrovisores da mesma cor da grade frontal, pequenos lembretes nas laterais e faróis de neblina. Neste local, podemos ter luzes com lentes ópticas. Matriciais, enfim, tudo o que é feito no carro, ela é mais sofisticada. Agora,
No lado da escolha, portanto, seja este carro mais tradicional, seja a versão esportiva, Tourer. Portanto, o porta-malas será quase 20 centímetros mais longo, adicionando esse comprimento ao carro. A distância entre eixos permanecerá a mesma. É apenas no porta-malas que haverá uma diferença na versão Station Wagon. O lado, uma linha bem marcada, que atravessa, que parte da luz ali, que se funde e depois que parte para vir sobre as luzes. Aqui temos maçanetas de geladeira tradicionais e o keyless, dependendo da sua escolha. Quando me aproximo, posso abrir a porta diretamente. Os retrovisores dobráveis, eletricamente sem cromado, mas com acabamento preto, trazem um visual mais esportivo e viril. A lâmina na parte inferior, pintada de cinza como os retrovisores, é bastante agradável, assim como os detalhes na dianteira. Vidro traseiro super escurecido, antena longa tipo tubarão, aerofólio. O que eu gosto é que o leão está marcado aqui, mas não será marcado na parte de trás. Na Cupra, os nomes dos modelos agora são marcados apenas nos blocos ópticos traseiros, não mais no carro. E isso é para tornar a marca Cupra cada vez mais conhecida. Dizemos Cupra repetidamente e isso fica marcado na sua cabeça. Além disso, vemos que as ópticas são bem trabalhadas. Gosto muito do que eles estão fazendo agora com o LED. Na traseira, aerofólio longo, vidros inclinados, limpadores, longa faixa luminosa. Então, essa animação só acontece quando está escuro. Mas podemos ver a longa faixa que se ilumina aqui, com o logo Cupra no centro que também está iluminado. Tudo é pintado na traseira, belo acabamento sempre da Cupra, notado neste local. E francamente, mesmo com um pequeno difusor, admito que não fica nada mal. São saídas de escape falsas, não é mais atraente mostrar as verdadeiras, mas o escape está logo abaixo. Trata-se de uma versão 1.5/50. É silenciosa e possui câmera de ré. E o porta-malas para abrir, não temos nada aqui, está escondido bem aqui, ao nível do farol, e eu levanto desta maneira. Então, eu te disse, 380/50. Nessas versões, por exemplo, tenho um capacete aqui, encontro o meu equipamento lá, temos um fundo duplo, e desta vez com um step, aqui também com o compartimento na roda sobressalente. E isso é bem legal, porque o som é incrível neste carro, com o Sonos Sennheiser. O banco traseiro dobra em 40, 20 e 40, com compartimento para esquis e corredor central adicional no interior. Hop, vocês conhecem? O que é que isso dá? Olhe, está passando o Nico, eu não sei, eu toco. Ainda há bastante espaço disponível aqui. Enfim, para mim, para o meu uso diário, isso me basta em termos de volume. Então, em termos de espaço traseiro neste carro, quando eu abro, eu tenho um carro bem acabado. Plásticos duros na parte superior, com alcântara e couro sintético em outras partes. Os materiais reciclados estão em alta no interior, enquanto o couro saiu de moda. A porta parece bastante boa. Os assentos, eu realmente gosto das pequenas perfurações que atravessam assim, e é azul por dentro. Muito bonito. Se tivéssemos o carro azul, seria mais legal ainda. Então, o assento da frente está ajustado para mim. Olhe o espaço que eu tenho. Muito espaço para os joelhos, ainda tenho espaço para a cabeça. Eu me levanto. Meu apoio de cabeça, o apoio de cabeça é super confortável. É um prazer ter um apoio de cabeça um pouco macio. Eu tenho espaço para os joelhos, eu tenho espaço para os pés, eu tenho um apoio de braço aqui, eu tenho um apoio de braço do outro lado. Francamente, estamos bem. 4 pessoas estaremos no topo neste Cupra Leão. Eu tenho ar-condicionado aqui, Trizone, já que é uma versão bem equipada que eu tenho hoje. 2 portas USB-C para carregamento rápido incluídas. Os bolsos neste local, os assentos esportivos. A tampa que se abre se eu quiser abaixar o banco. Então, a parte 2/3, lado direito. Tenho um piso praticamente plano com fixação Top Tether Isofix nos 2 assentos extremos. Já o cinto se mantém mais ou menos lateral, praticamente. Você precisa encaixá-la em seu pequeno compartimento. E perfeito, ela se esconderia atrás de qualquer maneira. No entanto, eles tinham planejado algo pequeno para... Eis um grande túnel central, pois ela existe com tração nas 4 rodas. Vou atravessar. Aqui, então, é muito mais firme. O encosto também, muito firme. Os pés, eles teriam feito melhor se não arredondassem tanto, já que é arredondado aqui. Para que eu possa passar bem os meus pés aqui. Para que eu possa colá-los no túnel central. Porque se eu os colocar no túnel central, você vê que eu não consigo fazer um trajeto. Nessas condições, ainda não sou flexível o suficiente, tenho espaço... Para os joelhos, ainda tenho espaço para a cabeça. As 4 LEDs estão em boa altura, tenho uma bela vista frontal, nada mal.
Vamos, venham descobrir a frente, vamos dar uma voltinha de carro, como de costume. Ela tem belas formas e linhas, gosto do que atravessa, além das referências. Na verdade, essa cor é atípica e variável. Eu gosto bastante dessa frente, que é bastante agressiva. Há uma combinação de delicadeza e agressividade, com formas arredondadas e linhas tensas ao mesmo tempo. O Shark Nose, como é chamado, supostamente traz um pequeno lado. Com isso, quase parece garras. É bastante bonito do lado. Essas rodas. As rodas são a base de um carro bem sucedido, e essa marca faz rodas muito bonitas. Para mim, ela ganhou tudo. E essa traseira com esse pequeno 3/4 nada mal. E esses blocos ópticos, isso é realmente bonito. Lá, essas pequenas lâminas de LED. Aí está a traseira, o 3. 3/4 traseiros. As pequenas saias laterais. Vamos, eu te levo para dentro. Aí está, é suave as portas então, na parte superior. Aqui é acolchoado com iluminação LED integrada que ilumina todo o interior. Para onde foi? Também é perfurado com o interior aqui em azul, o Sonos Schneider, os controles de janelas e espelhos. Isso, estamos acostumados no grupo, são os mesmos. Esta parte aqui, semelhante como a alça, depois a parte de plástico. Muito simples neste local. Temos o Cupra aqui, que é retroiluminado, com pequenos acabamentos muito simpáticos. Temos os assentos elétricos e os elétricos esportivos que oferecem um suporte excepcional. Francamente, é o máximo do máximo, ocupará diretamente no Alcantara. É de fato muito bonito, né? Os assentos são belos e há uma inscrição ali também. Material sustentável, isso significa basicamente coisas recicladas, sempre com pequenas costuras em bronze assim como os tapetes de chão, é a mesma coisa. Materiais reciclados, criado em Barcelona, fabricado na Espanha, finalmente criado na Espanha, grande pedal esportivo aqui, com pedais de alumínio. Para cobrir neste local, para as luzes, isso são os blocos. Para a climatização, o volante é ajustável em altura e profundidade. E eu vou me instalar diretamente para mostrar como é aqui, o condutor. Então vou recuar ao máximo imediatamente. Você pode ver, nos lados há coisas laranjas acesas. Isso é para avisar que você entrou corretamente e para ter cuidado. O protetor de tela também apareceu lá embaixo. E observe, quando eu ligo o carro. É assim que parece uma tela aqui. Uma grande tela de 13 polegadas deste lado, 13 polegadas é mais do que suficiente. O magnífico volante Cupra. Temos a impressão de ter um volante de uma Ferrari antiga, ou de um Audi RS3, ou algo do tipo. É realmente muito bonito. Algo para iniciar o carro. Aqui, este botão não está mais ativo. O São Paulo, os modos aqui, que podemos personalizar. Então, eu posso escolher o pequeno modo lá em cima. Então, Cupra, personalizado ou padrão, não Cupra, é o modo corrida ou esporte, mas eu não tenho o modo Cupra. Nesta aqui, como é uma versão de 150 cavalos deste lado, todas as asas para dirigir, regulador adaptativo, etc. Com a distância, o volume aqui do Sonos, que é de muito boa qualidade, comando de voz. As visualizações que eu posso rolar desta maneira para poder ter meus contadores. O modelo com contadores duplos é mais interessante para a condução esportiva e agrada mais o meu gosto pessoal. E poderíamos personalizar depois à esquerda, ao centro e à direita, usando os botões para navegar horizontalmente. Volante aquecido em atalho. Se mudar de música e rolar as informações dos menus lá, por exemplo, eu gosto de deixar isso no console instantâneo com meus dados no meio da tela grande. Neste local, temos Apple CarPlay, Android Auto sem fio e atalhos. Para desativar os bip-bip na parte superior, pressiono aqui, depois em alerta de excesso de velocidade. Desço uma vez, confirmo, e isso desativa os bip. Os painéis de excesso de velocidade, isso é bastante bom. Eu pressiono novamente e isso desaparece depois. Isso vocês conhecem como um tablet, é bastante bonito, fundo, bastante escuro. Eu posso ter os widgets desta maneira. Rolar com os consoles, por exemplo. Desde o início, eu fiz 6 quilômetros apenas na cidade para chegar aqui. Não se deve confiar nisso. Veremos os consoles durante esta viagem. Em seguida, minhas aplicações. A coisa que é top de linha é a tonalidade para a música que foi colocada aqui com o equalizador, com o som do Focus, com o estúdio e os ajustes. Aqui, se eu quiser isso, é ótimo ter um menu dedicado à parte do som, bem aqui. Em seguida, iluminação, assentos, veículos e todas as configurações de um carro tradicional também.
Agora, os controles de clima, aqui, mais quente, menos quente, são iluminados à noite. O botão de volume no meio é muito bom. Ventilador no centro e nas extremidades, como é possível ver, de forma bastante simétrica. Tudo isso está centrado em mim, o motorista que comprou o carro. Diga olá para o papai. E tudo está voltado para o papai aqui ou mamãe, se você for uma mulher. Carregador por indução com 2 portas USB-C para recarga rápida. Portanto, o programa eletrônico de estabilidade, o comando de caixa de estacionamento, não é mais iniciado, mas removido aqui. E se eu mudar para Drive, puxo 2 vezes e mudo para Sport. Lá será recuado o auto-hold, o freio de estacionamento e o bloqueio do veículo. Aqui, porta-copos duplo, com este corredor que se levanta, porta-copos bastante simples, lata pequena, lata grande. E aqui, no interior, um compartimento com uma porta USB. É o mesmo, isso é um corredor que avança e recua. E ao mesmo tempo podemos ajustar a altura ou colocá-lo todo para baixo. Eu mostrei os assentos para vocês lá embaixo. A porta tem um interior bastante simples e ao mesmo tempo carregado. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Há muitas coisas, na verdade, há muitos pequenos detalhes e isso faz com que seja simples. Mas a impressão de ter muitas coisas ao mesmo tempo. E eu nem falei sobre as paletas atrás do volante também. Para mudar essas marchas, encontramos do texturizado e espumado no topo com costuras. Enfim, tudo é bastante bonito. E quando eu ligo o carro, hop, pé no freio, hop, vamos lá, ele está ligado. Então aqui eu não tenho a faixa aqui porque não está de noite. Caso contrário, temos uma faixa que atravessa todo o interior e é bastante agradável. Vamos testar este carro, ver como ele se comporta na estrada, o chassi, o consumo, a autoestrada. Vocês me conhecem? Vamos lá. Estamos a bordo deste Cupra Leon Itzy, 150 cavalos. Drive, eu mudei para o modo Sport, estava em Drive. Vamos lá. Micro-hibridização aprimorada, então micro-hibridização mais MHV, que está nesses novos, foi sentado e vale a pena. 2 normalmente é muito agradável de usar no dia a dia, também. Quando vamos desacelerar, ele vai desligar o motor muito rápido, como agora, por exemplo, ao menor toque no freio, ele desliga o motor bem antes da fase de parada total. Temos um carro confortável, 150 cavalos, isso é suficiente para o dia a dia do casal. Temos conforto neste carro. O mesmo aqui nos paralelepípedos, quando mal sinto os paralelepípedos. E eu admito que é realmente muito bom em termos de desempenho. A resposta, a torque, a potência. É um carro simples, do dia a dia, não é o mais potente e existem versões muito mais potentes com 333 cavalos. Se eu não estou falando bobagens, mas para o dia a dia, esse 1.5 eu acho que é ideal. Ouvi-lo é raro, ele faz muito bem o trabalho. Por exemplo, apenas o fato de soltar o pedal. Ele já desligou o motor aqui, toda essa fase aqui, né? Eu faço em elétrico e parado. É um start and stop, como estamos acostumados. Na verdade, é quase um verdadeiro híbrido quase. Exceto que então, não tem o lado onde isso rola. Muito é. Conhecemos bem esse motor, testamos em quase todos os carros do grupo. Para a cidade, ouvimos um pouco, então há uma presença mínima do motor no interior. Depois, o carro é bem isolado acusticamente para o exterior. Mas o fato de ser um Cupra, também gostamos de ouvir um pouco o motor. Então acho que talvez seja proposital também. Depois, existem modos como esse. Então, eles não ativaram esse modo para encontrar em alguns que farão onde realmente há mais som. Acho que devemos encontrar nos menus, mas o melhor é usar no modo padrão assim, para não consumir demais também. Como de costume, inicializei meus contadores para lhe dar uma pequena ideia do console. Na região parisiense, faremos uma jornada pela cidade e arredores. Vou usar no uso diário, um pouco como o trabalho. Basicamente, eu deveria fazer uma longa viagem, mas um pequeno problema me impede, infelizmente. Para aqueles que seguem o Instagram. E obrigado a todos que pediram notícias minhas. Então, de Aldan. Sentimos uma certa firmeza no carro. Percebemos que no lado dinâmico, na minha opinião, ela vai ser legal. Também não é desconfortável, pois as pequenas anomalias são bem filtradas. Aqui, por exemplo, nem vou passar de propósito pelos buracos. Realmente não é desconfortável, considerando o tamanho das rodas e o carro que parece bastante dinâmico. Eu gosto muito, realmente gosto. Então, quando estou no trânsito assim, o carro ideal
Agora, a via periférica está a 50 km por hora. Obrigado, senhora Hidalgo. Estamos muito felizes. Por outro lado, estou feliz porque meu carro tem todas as assistências de condução e é ele que me conduz. Portanto, isso me desestressa muito, porque estar a 50, eu admito que é estressante, é mais irritante do que qualquer outra coisa. No final, ainda faltam os piscas, etc. Mas depois ela se adapta, então teve um pouco de dificuldade. Como estamos próximos, precisamos controlar nosso carro, mas seguimos encaixados em nossa faixa. Eu estou me deixando ser conduzido desde cedo, estando em Paris, até mesmo saindo de Paris para ir até o periférico. Uma média de 9,5. Isso, obviamente, consome, é só parar, e é breve, você sabe, as cidades, a senhora Hidalgo, faz com que a gente passe para 30. Então, em 30 e primeira, segunda é onde consome mais. E em 50, um pouco menos. O ideal é dirigir a 70, 80, é quando o carro consome menos. Mas enfim, os políticos não pensam necessariamente em tudo. Então isso faz com que consuma mais e polua ainda mais, devido a todas as vias estreitadas, etc. Enfim, não estamos aqui para fazer debate político. Mas aí está, eu, minhas asas para dirigir o trabalho assistido. Desde que isso existe, desde que descobri isso, eu sou realmente muito feliz como pessoa. Porque funciona super bem, é confortável, é agradável, é relaxante. E estressamos menos nos painéis, etc. Alguns até leem painéis, adaptando a velocidade do carro conforme o adequado. E às vezes é bom, mas ainda tem muitos bugs porque na França temos muitos sinais de trânsito. Acho que a França é um dos piores países nesse aspecto, com todas as pequenas ruas, pequenas coisas, os detalhes. 30 não, 30 demais. 30, 50 demais. 30, 70, 110, 130, 90, pulo para 130, tem 90. Enfim, sempre tem essas pequenas coisas, sabe? Eu adoro dirigir e me sinto muito bem apoiado ao volante. O carro parece leve, é agradável, o fato de ser um motor pequeno, ser um 4 rodas motrizes, etc. Isso também conta, é realmente agradável. E agora eu vejo está começando a andar um pouco. Eu já vou perder 1 litro de consumo por 100, porque quanto mais roda, melhor é. É onde se consome menos. Então agora ainda é 50, é uma velocidade quando se é um bom ciclista. Na época, às vezes eu andava a 50 quando estava motivado, com uma boa bicicleta de estrada. Meu Deus, engarrafamentos. Por que está congestionado aqui? Normalmente não é assim. Eu sou conduzido, o carro realmente cuida disso. É uma verdadeira vantagem. Com, além disso, o volante capacitivo. Recomendo os auxílios de condução, apesar de muitas pessoas não gostarem deles. Na verdade, nos acostumamos depois de um tempo. É difícil removê-los. Vamos lá. Começa a rolar. Eu retomo. Estou em uma marcha suficientemente potente. Estou apenas na metade do pedal. Vou colocar direto em 90, 97. Assim que eu aperto o botão, hop, está de volta. Regulador adaptativo, tudo isso a 90 km por hora. Estou em uma leve subida, com o motor um pouco pressionado. Estou a 1.800 rotações por minuto, na 7ª marcha. Assim, o motor busca manter as rotações sempre baixas para minimizar o consumo. Também temos uma pequena assistência elétrica, permitindo baixas rotações. E quando necessário, o motor elétrico do alternador de partida vem para ajudar. Compensar com cerca de 20 cavalos adicionais nas fases onde é realmente necessário para ajudar precisamente. Depois, quando vamos frear um pouco mais tarde, isso vai desacelerar com as rodas. E justamente essa expectativa do motor de arranque que recuperará energia. Isso recarrega cada vez um pouco assim. A 90 km por hora é bastante agradável. Sem barulho do vento, o motor é super discreto, tem um pouco de barulho de rolagem, ouço levemente o que está acontecendo ao redor. Mas quando coloco a música com este Sound Oceanizer, sinceramente é o máximo dos máximos. Eu gosto muito da música do Schneider. No Terra-Mar, eu achei isso incrível, realmente me surpreendeu. E até mesmo aqui, neste Leon, francamente, um sistema de áudio muito bom. E eu gosto muito de música, e francamente eu realmente gosto. Perdi mais 1 litro, agora estou com 7,5 litros no tanque. Quanto mais dirigimos, melhor é. Por exemplo, eu pressiono muito levemente o acelerador, e isso me mostra aqui que estou no modo de 2 cilindros. Estou gastando 2 cilindros de 4 para reduzir o consumo, mas ainda funciona bem.
Quando salto assim, passo para o modo de roda livre, desligando o motor. Por exemplo, agora estou a 50 km por hora com o motor desligado, e isso é o mesmo. São muitas pequenas fases como essa que vão fazer com que isso reduza o consumo, e até mesmo em pequenas fases de rolagem como essa. Em tipo de cidade ou na periferia da cidade, e isso fará uma pequena diferença. O Start-Stop sempre funciona bem. Ele reinicia ao ligar o ar-condicionado. Está esquentando com o sol hoje, faremos um pequeno 0 a 50 em breve. Possuo o Auto Hold, que dispensa manter o pé no freio quando parado no sinal. Isso continua sendo plus. E vamos fazer uma pequena partida divertida. Vamos pé no acelerador. Está um pouco escorregadio. BAM 53. É bastante responsivo. Lá, ele permanece alto porque ele pensa: ei, você está irritado, vou brincar com você. E isso, ele se acalmou. Estamos dirigindo a 50, é a vida. E vamos nessa. A estrada está livre. Eu também gosto porque eu antecipo, eu solto antes, eu freio gentilmente para chegar ao sinal, não no final assim como um idiota. Isso me permite dirigir e antecipar. Gosto da estrada livre, por isso também gosto dos elétricos. Acelero um pouco e me entrego a um breve momento da noite, algo que aprecio fazer quando posso. Pronto, iluminação do carro, tudo começa, as luzes, você viu com coisa que sobe e desce. Enfim, tudo realmente não é ruim. Vamos lá, então temos as luzes automáticas, tudo está bem. Isso não. O ambiente. É possível personalizá-lo se desejarmos. Quanto mais dirijo, menor é o consumo. Agora estou nos arredores de Fontainebleau, 6,2 litros. Apenas uma pequena coisa que acho um pouco especial é quando eu freio, às vezes temos um pedal que é um pouco mordaz demais. Eu encontrarei. Eu retomo aqui o que lá. Estou em um comboio de casamento, isso retoma bastante corretamente. Aos 90 que é 90 alvo em um pedaço de circo. A direção, como de costume, é lindo, com os pássaros voando. Adoro os campos. A 90 km por hora, estou na 7ª marcha, a cerca de 1.700 rotações por minuto. Motor muito discreto, ele permanece sempre bastante discreto. Ruído de rolagem que sobe um pouco na cabine, mas ainda é relativamente correto. Sábado, no consumo instantâneo 4,3, estamos quase no plano. O que permanece relativamente correto. Principalmente sabemos que com este motor podemos alcançar um consumo muito bom, especialmente quando brincamos com a condução econômica, dirigindo a 80 ou 90, chegando em pequenas estradas rurais. Muito degradado aqui. E como estou equipado com o trabalho de conclusão de curso bem, o trabalho de conclusão de curso na Volkswagen, no grupo Audi, Cupra, Seat, Volkswagen, Skoda, FAS, é a mesma coisa todas as vezes e é sempre muito confortável. E a vantagem do DCC é que mesmo em conforto, conseguiremos manter um carro ágil e isso é a verdadeira vantagem. Eu sei que frequentemente passo aqui com carros esportivos e eles pulam muito. Aqui, sinto que está fazendo um ótimo trabalho. Por exemplo, mesmo no meu ritmo, quando eu vou de um lado para o outro, o carro sempre permanece extremamente estável. Eu mantenho todo o conforto de que preciso. Na verdade, é uma mistura excelente, a combinação certa de conforto, precisão e esportividade. Se há necessidade de bem-estar e se eu acelero, então mesmo no modo conforto, acelera o suficiente, isso faz tão bem. Quase no fim de outubro, tivemos pouco sol este ano. O grande buraco aqui, como de costume. O amortecimento é bom, mantendo um pouco mais de firmeza no conforto comparado a outros, já que é ajustado no estilo Cupra. E ainda precisa ter um chassi um pouco dinâmico. Ainda é uma Cupra, tem estilo, mas também precisa ter o comportamento de curvatura. Chegando na minha pequena estrada preferida, um lugar onde não tem ninguém. Paro, tenho o meu Auto Hold. Vou mudar aqui para o modo Sport, isso muda a caixa para o modo esportivo e o mapa para o modo acelerado. 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 100, isso é mais do que suficiente. 150 cavalos para o dia a dia claramente não precisa de mais. E agora, desta vez, como eu mudei para o modo esportivo, senti uma pequena diferença, até mesmo no volante, no nível da suspensão.
Desta vez é mais firme e amortece diferentemente, mas ainda é forte e bastante agradável. Eu também posso brincar com a caixa de câmbio no manual, voltar para o drive se eu quiser, finalmente no automático, ou até mesmo colocá-la em paz para que ela não empurre muito a bordo, mas como ter o mapeamento do motor esportivo, mas a caixa em modo normal. Podemos realmente brincar individualmente. Vou poder ajustar isso também para ter um carro realmente como eu quero. Bom, e se virmos o que isso dá em dinâmica real, acelere bem e coloque no modo Sport para ver o que acontece. Segura bem na estrada, é agradável ao nível do volante, com uma boa sensação de leveza. Com certeza, chefe. As salas são super confortáveis. Desculpe pelo meu tripé solto no porta-malas, é uma verdadeira culpa. Em relação à frenagem, considero-a muito agressiva. No entanto, não temos a frenagem pesada da Akebono ou Brembo, temos apenas uma frenagem básica. Ela é muito agressiva e bem mordaz. O carro mantém-se muito bem nos assentos, estou seguro, mas como em um autêntico esportivo, é bastante impressionante. Temos a frenagem pesada. Freia muito bem, o carro fica super plano, parecendo um autêntico esportivo. A diminuição é acionada como deveria, sem muitas repercussões no pedal. É bastante agradável, francamente muito legal. Ela não oferece necessariamente tanto feedback assim, mas eu acho que ainda vamos bastante rápido e é bastante agradável. Nós nos divertimos na verdade, mas sem realmente ter a sensação de um carro esportivo. Não possui motor e som, porém, em termos de chassi, é extremamente eficaz. E se tentarmos um pouco mais esportivamente, a descida com frenagem apoiada permanece super estável, traciona bem. Como não temos muita potência, justamente, não cansa necessariamente. O JAS é realmente muito bom. Aqui é realmente muito quente. Hiper incisivo. Na verdade, o trem dianteiro, a partir do momento em que começamos a maltratá-lo, realmente muito mais forte. Ainda assim, a traseira permanece realmente no chão, bastante impressionante. Realmente, a violência é na verdade para levar ligeiramente a traseira realmente se move um pouco ao aliviar um pouco nos freios. Mas é só nesse momento, na verdade, que podemos rodar um pouco. Mas antes de atingir esse limite, temos que ir quando... Mesmo. Mas muito bom chassi, em pequenas estradas de montanha, deve ser bem legal. Vamos lá, estou chegando na autoestrada, então vou me inserir, vou subir para 130. Você está entrando em uma zona de controle direto, então o motor que pode empurrar assim, ainda vemos o medidor aqui. Passamos para uma zona de 130, vou colocar a 130. Como sempre, aperto meus 130 km por hora. Estou bem na 7ª marcha, estou exatamente a 2.400 rotações. Aqui me estou passando por uma área plana, é até uma leve subida, motor bastante discreto, leve, ruído do vento nas laterais, mas ainda é relativamente correto. Ouço um pouco o motor rodando a 2.400 rotações, mas não é incômodo. Os ruídos de rolamento são bastante bem contidos aqui, neste botão. Diria que os ruídos do vento mascaram um pouco. Se necessário, eles retomam bem, sem grandes obstáculos. Muito agradável. Ela aceita bem as coisas boas. As curvas é mais isso que vai me dar vontade de pegar na estrada. E quando eu me coloco lá? Sinceramente, a música é ótima. Já disse isso antes, mas repito porque o som Schneider neste carro é excelente. Bom, eu aproveito assim, eu retomo. Tem um pequeno pedaço a 110. Bom, eu não vou fazer o pequeno pedaço a 110 imediatamente. Isso será feito.
Ela nos devolveu a 110 e... 110, 2.100 voltas no banho, um pouco abaixo das 2.100 voltas por minuto. Menos barulho do vento de imediato, é bastante agradável. Eu ouço pouco do que está acontecendo ao meu redor. O consumo do norte continua a cair e está subindo um pouco. Não está realmente posicionado. É raro que uma estrada seja realmente achatada a 110 assim. Já subimos no sábado 5,55. Por enquanto, a média ainda é de 6 litros, 3 em 78 quilômetros. Em Sagra, é um carro que desperta o desejo de dirigir, até mesmo em estradas pequenas, pois é bastante dinâmico. Acabei de percorrer exatamente 100 km com uma média de 6 litros 1 por 100 km, tendo feito principalmente percursos urbanos. Depois, houve um pouco, como você viu, 6 litros por 1. Não me parece nada absurdo para este carro, é bastante bom. O consumo aumenta na cidade, como em todos os carros, pois não é um híbrido verdadeiro. Ainda assim, proporciona algumas economias. Aqui, estou em ponto morto. Todos esses pequenos aspectos são interessantes e admito que gosto bastante deste ponto morto. Ela também freia automaticamente às vezes ao entrar em uma cidade, assim que tiramos o pé do acelerador. Um tipo de regulador preditivo continua eficiente sempre que paramos, iniciamos e paramos, etc. Então, claramente, eu acho que é realmente bom. Eu gosto muito desse motor. Claramente, se não estamos procurando algo esportivo, mas ideal para o dia a dia, é muito agradável de usar todos os dias. Apenas os freios, ou às vezes, tenho dificuldade. É super agressivo, feito no início do pedal. Bom, então estou chegando ao fim deste teste com este Cupra Leon Itse de 150 cavalos. O que achamos então? Para o dia a dia, eu acho. É um carro muito bom, agradável de dirigir, é confortável. Como tenho o DCC, isso significa que tenho uma suspensão controlada, o que muda radicalmente a situação. Este carro pode torná-lo bastante conforme, mas ao mesmo tempo vivo e ao mesmo tempo esportivo quando queremos. No nível do chassi, nada a dizer no uso diário. Eu poderia apenas dizer que quando estou parado em um sinal, eu acelero, por exemplo, para sair do sinal, então é um pouco brusco. Eu gostaria de um pouco mais de flexibilidade e a mordida do Wii. Na verdade, toda vez eu bato os dentes no volante. O pedal do freio talvez seja muito sensível. Na verdade, no início, não acontece nada. E caso contrário, você realmente precisa dosar, mas muito levemente. É a pequena crítica que eu poderia fazer a ele. Então, eu tenho um consumo de 6 litros, 3 em 227 km que duas regiões parisienses. Ben Mustang. Isso é bonito. Os 5.8, os grandes 5 litros. Então, olha, vou colocar aqui. Nível de consumo em 5 horas, 48 de uso. Então, região parisiense, pequeno passeio periférico e outros. Agora, retorno a Paris, aos inválidos. Bom carro. Francamente, eu gosto muito, né? O visual é muito legal. O interior é ótimo, fácil de usar. Não há muito o que dizer. Os assentos são muito bons. Até mesmo os assentos. Um 4 cilindros simples. Talvez eu esperasse um pouco menos em termos de consumo, considerando o que fiz depois. Se só fizermos as pequenas estradas do campo, poderemos reduzir um pouco. Mas no uso diário, acho isso bastante agradável. Eu a levo de volta agora. Eu queria fazer um pequeno resumo após ter dirigido um pouco mais, então é isso. 230 km na região parisiense, após alguns dias de uso, o carro mostra-se bastante agradável. Se gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E então, vejo vocês em breve para mais testes de inverno. Agora, quem começa a fazer frio.